Boa noite, irmãos. Desde já lhes convido a abrir as suas Bíblias em 1 João, capítulo 3, versos de 11 a 24. Carta de 1 João, capítulo 3, versos de 11 a 24, diz o seguinte: Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como, diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Alcança, Senhor, os nossos corações, Pai. Que essa palavra ela possa alcançar, Senhor, as nossas vidas. Não somente, Senhor, as nossas mentes, não somente o nosso emocional, mas que ela possa ser também a prática da nossa vida, Senhor. Que a tua palavra ela possa nos ajudar, Senhor, a amarmos uns aos outros, Senhor, e crermos em Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Você pode sentar. Vamos então retomando a nossa exposição da carta de 1 João, da nossa série Contrastes. E nesse bloco de texto, do 11 ao 24, não vai ser muito diferente. Aqui, dessa vez, João ele inicia o seu segundo grande argumento dessa carta, que é dirigida a uma igreja em crise. A igreja a qual João escreve, ela está em crise. Tanto crise doutrinária, quanto crise na sua obediência, quanto crise no seu amor. Para tratar das duas primeiras crises, João ele tem um grande argumento que é Deus é luz. Esse argumento vai até o verso 10 desse capítulo que a gente leu, do capítulo 3. Agora ele vai iniciar um novo argumento, um novo passo para resolver e tentar resolver o problema de amor que tinha nessa comunidade. O problema de amor que tinha, e então o argumento dele grande dessa parte é Deus é amor. Deus é amor. Só que os contrastes eles ainda aparecem. Como antes tinha luz e trevas, como antes tinha amar ao mundo ou amar a Deus, ou estar em Deus, como antes tinha, que o Jonathan pregou muito bem semana passada e apontou muito bem, filhos de Deus e filhos do diabo. Aqui nós vamos ter um contraste também de amor e ódio. De amor e ódio. De modo que o desenvolvimento já começa com uma exortação. Logo depois, um exemplo negativo, que é Caim. Então, outra evidência e um resultado de amar também os irmãos. Vamos passo a passo. Verso 11. Ele começa já com uma exortação dizendo: Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Tem dois pontos nesse versículo aqui. Primeiro, desde o princípio. Aqui pode tanto significar desde o princípio da nossa fé, desde o princípio que nós
entramos na família da fé, entramos na comunidade, na igreja, tanto quanto significar desde o início da encarnação em Jesus. Mas seja qual ponto for, o mandamento é: amemos uns aos outros, desde o princípio. Isso é um mandamento que foi dado desde o início. Desde que, seja, quando nos convertemos, temos que amar uns aos outros. Esse é um mandamento que não tem como fugir. É uma ordem, amar uns aos outros. E parece meio óbvio, mas é isso mesmo. Fulano, ele tem que amar Beltrano. Beltrano tem que amar fulano. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente somente quer ser amado. A gente não quer exercer amor. A gente só quer o privilégio de ser amado pelos irmãos. Mas a gente não quer ter não quer cumprir esse mandamento também de amar os irmãos. De modo que agora, João ele vai nos dar um exemplo ruim, um exemplo negativo, que é do verso 12, acompanhe comigo. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Ele faz a exortação dizendo, temos que ser, ou melhor, temos que amar uns aos outros. Então não sejam como Caim, porque ele matou o seu irmão, porque as suas obras eram más, e porque as obras de Abel eram justas. A evidência de que o coração de Caim ele estava em trevas, que estava amando o mundo, que ele era um filho do diabo, é que as suas obras eram más. É um ódio no coração. A disposição do coração de Caim não era de amar o seu irmão, mas pelo contrário, de matá-lo. É um ódio que ele tem no coração. Tanto que havia inveja entre eles. Caim não somente matou Abel por causa das suas próprias obras, sendo más, do seu próprio coração sendo em trevas, mas ele também matou Abel, porque as obras de Abel eram justas. Isso é inveja. Isso demonstra um coração que está em trevas. E eu não posso dizer, enquanto eu pratico essas coisas, essas obras da carne, eu não posso dizer que eu estou em Deus, porque eu me tornarei um mentiroso. Isso nós vimos também ao longo das pregações. E esse exemplo ele nos traz uma lição. Um coração em trevas, uma mentalidade mundana, obras da carne vão evidenciar que eu estou em trevas. Então nós retornamos de novo para as tônicas dos contrastes anteriores. Luz e trevas, mentalidade mundana, renovada, amor ao mundo ou permanecer em Deus, filhos de Deus e filhos do diabo. Ódio, ira, inveja evidenciam um coração que ele não está disposto a amar alguém. Pelo contrário, ele está disposto a odiar, e principalmente a comunidade. Sendo assim, nós não podemos ter um coração em trevas que odeia os irmãos. Pelo contrário, nós temos que dispor o nosso coração e obedecer esse mandamento de Deus de amar uns aos outros. E amar, ela tem uma implicação. Exercer esse amor, essas obras de justiça para com os irmãos, que evidenciam um coração que está em luz, que evidenciam um coração que está em Deus e permanece em Deus, vai ter uma implicação que João ele nos mostra no verso 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Não nos admiremos se o mundo nos odeia a partir do momento que nós tentamos produzir amor dentro da comunidade. O exemplo de Caim e Abel, ele vai nos mostrar que as trevas, elas não têm qualquer parte com a luz, pelo contrário, as trevas, elas tentam destruir a luz. Elas tentam destruir a luz. E nós não podemos ser assim. E o verso 14 e o verso 15, ele vai nos ajudar ainda mais a entender esse ponto. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida permanente, a vida eterna permanente em si. Então vamos lá. Uma evidência de que nós passamos da morte para a vida, ou seja, que o nosso coração ele se arrependeu da sua maldade, é que nós amamos uns aos outros, que nós amamos os irmãos. Não somente o mandamento, mas é fazer algo bom, fazer algo justo, é amar os irmãos. Mas o contrário também é apontado. Aquele que não ama permanece na morte. Isso é, evidencia um coração que precisa de arrependimento genuíno, que precisa de conversão. Só que um ponto importante aqui é
Isso não significa que, no amor que eu tenho pelo meu irmão, isso não significa que não terei crises com o meu irmão. De modo que, às vezes, até raiva pode ser criada no nosso coração. Uma família, ao longo do tempo, ela briga. E só porque nós que temos amor com os irmãos, que nós temos um coração disposto a amar os irmãos, haverá conflitos. Só que, veja, uma comunidade disposta a amar resolve os conflitos em amor, para que o amor entre os irmãos restaure. Diferentemente de um coração com ódio no coração, que não quer amar. Esse é o ponto. A disposição do nosso coração em ódio, ela impede a gente de amar. Uma disposição do coração em amar não impede muitas vezes de eu ter conflitos com os irmãos. E veja, ódio ele gera morte. Não amar, decidir não amar os irmãos da comunidade, aquelas pessoas que estão perto de você, aqui na igreja, na sua família, na nossa família, isso esse ódio ele gera morte e ele impede a gente de amar essas pessoas. Então veja, o ponto radical é justamente esse. O ódio no coração ele impede a gente de exercer amor, ao passo que a posição de um coração disposto a amar, ele gera vida. E essa é uma evidência de que eu sou filho de Deus, de que eu permaneço em Deus e de que eu quero permanecer em Deus. Amar os irmãos é um mandamento, é um privilégio também ser amado. Então eu tenho que ter a disposição no meu coração em amar os irmãos e não odiar os irmãos. O verso 15, aqui vai uma ressalva: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Não, obviamente João está utilizando assassino de modo metafórico a palavra. Porque muitas vezes o ódio ele vai gerar morte, e morte não física dentro da comunidade, mas pode gerar muitas mortes de relacionamentos, de amizades e até mesmo desligamentos de irmãos da comunidade por causa do meu ódio contra ele. Se eu não amo meu irmão, se a disposição no meu coração é de criar intriga, de criar briga, ciúme, raiva, inveja, ao ponto de eu tomar algumas ações, utilizar algumas palavras que podem ferir o meu irmão, pode muito bem gerar morte dentro dos relacionamentos e dentro da comunidade. Então eu vou ferir o meu irmão, muitas vezes ao ponto de eu fazer com que ele se desligue da comunidade, gerando uma morte nos relacionamentos e nas amizades. Gerando uma morte no relacionamento das amizades. Sendo assim, a exortação começa: devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que o seu coração era disposto a odiar e não a amar. Pelo contrário, o nosso coração, ele deve ter uma disposição em amar os irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa família. Devemos ser dispostos a amar esses irmãos e não a odiar. Após esse exemplo negativo, João ele vai nos trazer um exemplo positivo de amor agora. E um padrão de amor, uma régua, a qual nós devemos buscar também. Verso 16 ao 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar por necessidade, mas feche o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Vejam, irmãos, a qualidade do amor que nós temos que ter entre nós aqui. O padrão de amor, a régua ao qual João coloca aqui é: temos que amar os irmãos, assim como Cristo nos amou. E esse amor é um amor ativo, ele não é um amor passivo, é um amor sacrificial. Cristo, em nossa necessidade, quando éramos filhos da ira, quando éramos afundados no pecado, mortos em delitos e em pecados, Cristo ele não foi passivo vendo isso. Pelo contrário, ativamente ele se entregou no nosso lugar e morreu no nosso lugar, nos amando de tal forma que agora nós devemos também amar os irmãos, doando e dando a nossa vida aos irmãos. Então o amor na comunidade, na igreja, não pode ser um amor passivo.
onde eu vejo a necessidade do outro e eu deixo ela passar. E eu não faço nada, eu não tomo nenhuma atitude para isso. De todo modo, ficam duas perguntas. A primeira, o que de fato é praticarmos essa doação e darmos de fato a nossa vida aos irmãos? Isso vai ser respondido agora no verso 17, mas uma segunda pergunta enquanto a gente responde a primeira. Será que a nossa comunidade, ela tem sido uma comunidade de amor? Será que eu, como irmão, como uma irmã, tenho ajudado a construir essa comunidade baseada em amor? Ou o meu coração tem uma disposição de somente ser amado de repente? Ou o meu coração tem uma disposição ainda de odiar os irmãos, de não criar relacionamentos, pelo contrário, de criar conflitos ou intrigas muitas vezes? Será que eu tenho sido esse irmão que doa a sua vida pelos outros? O verso 17 vai nos dar um bom exemplo do que é um amor e do que é dar dar a sua vida em favor dos irmãos. Verso 17: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Primeiro, isso não quer dizer que dar a sua vida pelos irmãos não quer dizer que você tem que ficar 24 horas aqui dentro da igreja disponível. Não. Veja, ele dá um exemplo de questão financeira, de recursos, de ver e tomar uma ação a partir de uma necessidade da comunidade. É uma disposição em amar. É uma disposição, não é que eu tenho que ficar 24 horas disposto. Claro, isso subjetivamente faz sentido. Se alguém lhe mandar uma mensagem, se alguém precisar de você, você tem que estar disposto a amar. Mas não é que você tem que ficar 24 horas dentro da igreja esperando alguém lhe pedir alguma coisa. Mas você tem que ter uma disposição, eu tenho que ter uma disposição em amar os irmãos em toda e qualquer necessidade que eu ver um irmão passando. E aqui eu gostaria de dar 3 exemplos que são mais pessoais, mas que eu experimentei amor dessa igreja, amor que dá a sua vida uns pelos outros. 3 exemplos que muitas vezes a gente olha para o irmão e a gente não age, mas respondendo a segunda pergunta de modo mais subjetivo até, eu tenho experimentado esse amor dessa comunidade. A gente tem que melhorar, isso é fato, mas 3 exemplos de amores que eu recebi e eu tenho certeza que não foi só eu. Eu tenho certeza absoluta que não foi só eu. E eu posso ficar, o porquê desses 3 exemplos, eu posso ficar tempão falando sobre conceitos de amor, mas o amor de verdade, ele é experimentado entre os irmãos. O amor verdadeiro, ele não é só alguma coisa que a gente fala, não é alguma coisa só que é da boca para fora, mas é algo experimentado entre os irmãos. O primeiro tipo de amor e o exemplo de amor é o amor em generosidade. Que é o exemplo do verso 17. É pessoas generosas darem também, compartilharem também dos seus recursos, e não somente dar dinheiro, não é esse o ponto, mas também, por exemplo, dar o seu serviço, e doar o seu serviço para quem precisa. Eu particularmente, e junto com a minha esposa, no nosso casamento, nós recebemos de forma generosa de um casal aqui da igreja, as nossas fotos do nosso casamento. Isso é demonstração de um amor em generosidade. É uma demonstração de amor, doar também aquilo que você sabe fazer por irmão. Se ele tem uma necessidade e você, com seu serviço, com aquilo que você tem como suprir, a disposição do nosso coração tem que ser de amar o irmão com essa demonstração. O segundo é amor em investimento de tempo, investimento de desenvolvimento de dons e cuidado. Quando os irmãos eles investem tempo conosco, eu não gosto da linguagem de gastar tempo, mas investir tempo, de aconselhamento, de leitura da palavra, de oração, de incentivo, de auxílio naquilo que o irmão vê que eu posso ajudar a comunidade, então ele ajuda a minha vida a desenvolver isso que eu tenho. Isso é uma demonstração de amor. Aos líderes de núcleo, estudar o texto, ajudar os irmãos a entender o que o texto diz, aplicar o texto àqueles que são os seus liderados no momento,
isso também é uma demonstração de amor. Se doar o seu tempo, investir o seu tempo em ajudar as pessoas a entender mais sobre o amor de Deus. Orar uns pelos outros, nos importarmos uns com os outros, com aqueles que estão perto de nós, aqui na nossa igreja. Quando irmãs sábias da comunidade discipulam e ajudam e cuidam da minha esposa, eu me sinto amado. Eu me sinto amado por essa comunidade e vejo o amor de Deus na minha vida e o amor de Deus sendo manifesto na comunidade e na igreja. Quando pessoas se dispõem a cuidar da gente, cuidar do nosso coração, estarem conosco no nosso sofrimento, isso é demonstração de amor. Isso também é um exemplo de amor que nós devemos ter, de darmos a nossa vida pelos irmãos. Outro amor é amor em exortação e amor em confronto. Quando eu cheguei na igreja, eu fui confrontado por irmãos mais sábios do que eu, mais velhos do que eu, naturalmente com uma bagagem, uma experiência maior do que a minha, de maneira mansa, de maneira humilde, me guiando a mudar uma postura que eu estava errado. Com amor, alguém me ajudou a ver e chamar a atenção aquilo que eu não estava prestando atenção. Quando irmãos nos confrontam, quando irmãos eles nos guiam, eles nos dizem que a gente pode estar escorregando em algum momento. Quando eles puxam as nossas orelhas, quando nos chamam a atenção para aquilo que nós não vemos. Também, de maneira humilde, de maneira mansa, é uma demonstração de amor, porque a disciplina também, ela é originada no amor. Ela é originada no amor. Portanto, irmãos, respondendo à segunda pergunta, será que a nossa comunidade tem sido uma comunidade de amor? Eu particularmente posso dizer que sim, somos a comunidade que busca esse amor que Jesus nos ordena. A gente tem muito a melhorar, isso é fato. A régua ela é muito alta para dizer que chegamos ao fim, que chegamos no topo, que somos a comunidade mais amorosa. Não. O maior amor do mundo já foi expressado, que foi na cruz. E essa é a nossa régua, esse é o nosso horizonte que nós não podemos perder de vista. Darmos a nossa vida, um amor ativo, um amor sacrificial pelos irmãos. Assim como Cristo se sacrificou em nosso lugar, morrendo a morte que nós deveríamos morrer. Temos que melhorar, mas temos que agradecer. Porque eu certamente não sou o único que tem experimentado desse amor e desse cuidado aqui com essa comunidade. Mas de fato, temos que ser mais generosos ainda. Temos que investir ainda mais o nosso tempo com os irmãos. Temos que atentar e cuidar das famílias da igreja. Temos que ajudar os irmãos com sabedoria naquilo que a Bíblia diz que podem estar errados. A gente tem um horizonte a caminhar de amor, mas nós não podemos perder isso em vista. Que a nossa comunidade ela continue buscando isso, para ser mais e mais parecida com Jesus. E principalmente, exercer um amor verdadeiro. O verso 18 vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Não adianta eu vir aqui e eu falar de super conceitos e no fim, a semana toda, a gente não exercer esse amor. Não adianta. Simplesmente não adianta. A gente pode fazer 1000 pregações expositivas aqui, mas não adianta você saber tudo de Bíblia e eu tentar lhe ensinar tudo de Bíblia se no fim você não for amado por essa comunidade. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Claro, amar os irmãos também é investir tempo em estudo da palavra. Mas meu ponto é, amarmos não somente de ideia, não somente dentro da nossa mente, mas amarmos de fato e de verdade. Dispor o nosso coração a amar os irmãos. Então, primeiro, caso você seja dessa comunidade, eu gostaria de fazer algumas aplicações antes da gente continuar o texto. Caso você seja dessa comunidade, eu lhe encorajo a amar ainda mais os irmãos. Os irmãos dessa igreja de fato e de verdade, não somente da boca para fora, investirmos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento em favor dos irmãos. Doarmos a nossa vida em prol da construção de uma comunidade que ama uns aos outros. É uma missão, é um mandamento que nós temos que ter, que nós temos que cumprir. Amar uns aos outros. Nós temos o dever de amar uns aos outros.
Agora, caso você seja dessa comunidade, seja dessa igreja, mas não tenha experimentado esse amor, eu lhe encorajo a abrir o seu coração para relacionamentos que aqui podem ser construídos de maneira saudável. Eu lhe encorajo, através dessas amizades, através de discipulados individuais, discipulados coletivos, de amizades verdadeiras, receber e ter esse privilégio de ser amado por uma comunidade que busca amar uns aos outros. Eu lhe convido a ser intencional na construção de relacionamentos com pessoas que estão dispostas a cuidar de você. Investir o tempo de leitura, de meditação na palavra, oração. Pessoas estão dispostas a cuidar da sua família e do seu coração. E juntos assim nós buscamos construir uma comunidade que é baseada no amor sacrificial e ativo de Jesus Cristo. Essa é a nossa régua, é isso que nós buscamos. Agora, caso você não seja dessa comunidade, eu lhe convido a participar e fazer parte. Tanto para amar os irmãos, quanto para ser amado pelos irmãos. Eu gostaria de lhe convidar a doar sua vida por uma comunidade da fé. Comunidade daqueles que buscam ser mais parecidos com Jesus, amando uns aos outros. Amando uns aos outros. Gostaria de te convidar a participar. Através do amor dos irmãos também, sentir o amor de Deus sobre a sua vida. Continuamos então. Verso 19, ele vai dizer: e nisso conheceremos que somos da verdade. Quando nós amamos de fato e de verdade, nós conhecemos, nós reconhecemos que somos da verdade, que permanecemos em Deus. O verso continua: bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, ou melhor, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, amarmos uns aos outros é uma evidência de que estamos, na verdade, que permanecemos na fé. O termo permanecer aqui, ele tem a ver com comunhão. O sentido dele é comunhão. Eu estar em comunhão com Deus e Deus estar em comunhão comigo. Permanecer é neste sentido. Então a gente tem uma evidência. Amarmos os irmãos de fato e de verdade vai evidenciar um coração que quer e permanece em Deus. Só que aqui a gente tem que ter um lembrete importante e a gente tem que lembrar disso. Mesmo que amar os irmãos seja uma evidência de que eu estou e permaneço na fé, isso não significa, e aqui João vai tratar sobre salvação, não significa que a minha salvação ela tem que estar baseada nas minhas obras. Amar os irmãos é uma obra justa e um mandamento, mas a minha salvação não depende do quanto eu amo os irmãos. Não é esse o ponto, isso a gente tem que ter na mente. A nossa segurança, da nossa fé, da nossa salvação, ela deve estar em Deus, somente em Deus, não nas nossas obras, mas nas obras de Cristo, as obras que Ele já fez. Não deve estar, a nossa fé, a nossa salvação, ela não deve estar baseada na nossa capacidade de permanecer no amor dos irmãos. Ela deve estar baseada na capacidade daquele que já permaneceu em amor, que é Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa segurança. As obras, elas evidenciam e elas estão ali para nos dar consciência maior da nossa fé. Mas não deve ser onde nós baseamos a nossa fé. Então, eu falo isso porque atenção nesses versos e nesse ponto. Nessa parte, João ele vai alertar e ele vai dizer para suas ovelhas que haverá um momento em que o nosso coração ele vai nos acusar. De modo que, quando ele nos acusar que estamos longe de Deus, eu não posso olhar para dentro de mim e buscar nas minhas obras a minha salvação e a evidência da minha salvação. Isso é uma ressalva. A segurança da nossa fé ela deve estar em Deus. Ela deve estar em Deus. Ele está tratando sobre salvação. Aqui ele vai dizer: pois se nosso coração nos acusar,
Deus, ele é maior do que o nosso coração. E ele conhece todas as coisas. Ele vai tratar sobre salvação e haverá momentos em que o nosso coração ele vai nos condenar. E nós teremos dúvidas quanto à nossa fé e à nossa permanência na fé e na família de Deus. E quando isso ocorrer, a gente não deve buscar nas nossas obras a segurança, mas a gente deve buscar na segurança das obras de Jesus Cristo. É como se eu fosse falar comigo mesmo e convencer a mim mesmo de que eu estou certo. Eu falar para a parede, escutar a minha voz. Nossa, será que eu sou salvo? Sim, eu sou salvo. E eu responder para mim mesmo com aquilo que eu faço. Mas a nossa salvação não deve estar naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo já fez. Então, quando eu estiver numa situação de crise nisso e o meu coração me acusar, Deus ele vai ser maior que o nosso coração e nós temos que ter essa consciência. Como eu vou tranquilizar o meu coração? Quando a nossa confiança e a nossa segurança estiver em Deus, porque Ele é maior do que o nosso coração, Ele é maior do que as nossas obras, Ele é maior do que as nossas dúvidas. De modo que o verso 22, com essa confiança, ao orarmos, estaremos em concordância com aquilo que agrada a Deus. Deixa eu explicar melhor o verso 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Não é que tudo que eu orar, Deus vai me conceder. Não é tudo que eu orar, Deus vai me dar. O ponto não é esse, o ponto é, quando eu tenho a minha segurança da minha fé em Deus, eu busco então cumprir aquilo que Deus manda. Então as minhas orações estarão alinhadas com o coração de Deus e com aquilo que agrada a Deus. Então a conclusão do pensamento vai com essa segurança, não nas nossas obras, mas em Deus. Nós cumprimos o que Ele diz, cremos em Jesus e amamos uns aos outros. E amamos uns aos outros. Eu não somente amo os irmãos, mas eu creio em Jesus primeiramente. É uma evidência, quem guarda os mandamentos de Deus, evidencia aquele que permanece nele e vice-versa. E Deus permanece em nós através do seu Espírito Santo. O verso final vai dizer. Para resumir, para ficar mais claro. Quando nosso coração nos acusar da nossa fé e da nossa permanência em Deus, eu não posso responder essa acusação do meu coração olhando para as minhas obras, olhando para aquilo que eu faço para as pessoas. Eu devo olhar para Deus, porque Ele é maior que o meu coração, Ele é maior do que as minhas obras. De modo que fazendo isso, tendo essa segurança em Deus, quando eu orar, as minhas orações estarão alinhadas com aquilo que agrada a Deus. Então eu cumprirei os seus mandamentos, confiar em Jesus, crer nele e amar os irmãos. Irmãos, para finalizar, algumas aplicações. Lembrem-se, primeiro, lembre-se. Obrigado. Primeiro, lembrem-se da exortação para amar os irmãos. Amar uns aos outros, isso é um mandamento. Isso não é uma escolha que eu tenho. Somente ter o privilégio de ser amado, mas amar também é um dever que nós temos. Ter a disposição do nosso coração em amar uns aos outros. Não uma disposição de odiar, de criar intriga, de criar briga, ciúme. Não, uma disposição do coração em, quando houver essas crises, solucionar os conflitos. Um coração que está disposto a amar não significa que não vai ter crises com irmãos, mas que vai buscar a solução dessas crises. Agora, um coração que está disposto a odiar impede eu de amar o irmão e pode gerar morte de relacionamentos. Lembre-se também do padrão de amor que nós temos que ter entre nós aqui, dessa igreja, dessa comunidade. É um amor sacrificial, um amor ativo, assim como Cristo que morreu por causa dos nossos pecados. Temos que dar a nossa vida pelos irmãos também. Amando com generosidade, amando com o nosso tempo de cuidado, nosso tempo de aconselhamento, amando com o nosso tempo de estudo da palavra com os irmãos, de oração com os irmãos, amar os irmãos com o nosso tempo também. Amar os irmãos através de exortações, através de exortações e confrontos que podem gerar uma conduta que agrada a Deus no irmão.
com mansidão, com sabedoria. Confronto também é parte do amor, a disciplina também faz parte do amor quando ela é exercida com cuidado, com mansidão e com humildade. Mas com firmeza também, Novamente, caso você seja dessa igreja, eu lhe convido a amar os irmãos ainda mais. Caso você seja ainda da nossa igreja e não sente esse amor, eu lhe convido a abrir o seu coração e amar os irmãos e deixar ser amado pelos irmãos através de relacionamentos saudáveis que têm sido criados. Isso é uma evidência da nossa comunidade, graças a Deus e pela misericórdia de Deus. Ele tem sido bom conosco através disso. Caso você não seja da nossa igreja, eu lhe convido a participar, a ser alguém que ama e que é amado por pessoas. Participar também da construção de uma comunidade de amor, uma comunidade que busca ser parecida com Jesus Cristo. 4, quando o seu coração lhe acusar de que você não permanece na fé, lembre-se de colocar a sua segurança em Cristo Jesus, não naquilo que você faz, independente daquilo que você faça. Amar a Deus, amar os irmãos é uma evidência de que eu permaneço na fé, mas muitas vezes o meu coração vai me acusar. E eu não posso olhar para as minhas obras, para aquilo que eu faço para a igreja, para aquilo que eu digo que eu faço para a igreja e basear a minha salvação nisso. Eu tenho que basear a minha salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, por fim, irmãos, desses 2 mandamentos, e é o resumo. Crer em Cristo e amar os irmãos. Crer em Cristo e amar os irmãos. Ter o privilégio de ser amado e amar como um dever também. Então nós cumpriremos também a lei de Cristo. Gálatas 6:2 vai dizer: carregar os fardos um dos outros é cumprir a lei de Cristo. Que possamos amar uns aos outros, amando com generosidade, amando com o nosso tempo, com as nossas exortações, com aquilo que nós podemos doar uns aos outros. Mas que a confiança da nossa salvação não esteja naquilo que a gente faz, mas sim naquilo que Deus é e daquilo que Deus já fez. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor cuide do nosso coração e que o Senhor crie em nós uma disposição em amar os irmãos, uma disposição em dar aos irmãos aquilo que nós temos, aquilo que muitas vezes é importante para nós, que possamos dar aos irmãos como sacrifício e como um amor ativo, uma demonstração de amor. Nos ajuda, Senhor, a amar os irmãos assim como Tu nos ama. Nos ajuda, Senhor, a ter a segurança do nosso coração em Ti, não naquilo que fazemos, mas naquilo que Tu já fez. Não naquilo e não na capacidade que nós temos de amar os irmãos, mas que possamos confiar na capacidade que o Senhor já teve de permanecer e se entregar por nós. Possamos amar uns aos outros e estar sempre, Senhor, construindo uma comunidade de amor que ama uns aos outros com relacionamentos saudáveis, amizades verdadeiras, baseadas no amor de Cristo. Nós te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia para exercermos esse amor. Em nome de Jesus eu te peço, esteja conosco e guie o nosso coração para esse amor da comunidade, através do amor também de Cristo Jesus. Amém.